Queridos, abram suas Bíblias no livro de Efésios, ou seja, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 20. Então, Efésios 5, 15 a 20. O mês de novembro é o mês, dentro do calendário da denominação batista, dedicado à música. E também celebramos também a vida do ministro de música da igreja. E hoje, coincidentemente, o irmão Rafael, nosso ministro de música, ele foi convidado para o aniversário de 1 ano da Igreja Batista Redenção, que é filha da Igreja Batista da Lagoa. Atualmente, lá, nós temos o pastor Marcelo Santiago, que foi membro dessa igreja, depois foi para a Lagoa, e Rafael era da Lagoa também nessa época, e aí eles fizeram uma amizade, e o pastor Marcelo convidou para que ele pudesse fazer uma participação no grupo de louvor lá da Igreja Redenção. Fica aqui pertinho, acho que é Rosarinho ali, né? Aquela área, né? Rosarinho, isso, perfeito. E eu devo estar pregando nesse mês sobre música, e também quero ressuscitar alguns esquetes do programa que eu, durante 8 anos, fiz na Rádio Evangélica FM do Brasil, chamado Se os Hinos Falassem, onde nós temos uma história de um hino do nosso cantor cristão. É lindo pesquisar isso e saber que muitos desses hinos, talvez a maioria deles, tiveram uma razão, uma história que gerou a sua composição. Diz a palavra de Deus assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Bem, enquanto o Senhor, o teu livro eu ler, peço humildemente que o Senhor possa abrir os meus olhos para que eu possa enxergar além da mera letra, porque eu estou buscando, Senhor, a Ti, Jesus, meu Redentor. Cantemos a capela, o hino 137 do cantor cristão, que é um hino que é para esse momento de quando você lê a Bíblia, pedindo a Deus a sua orientação. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a Ti, Senhor. Eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és Tu, vem, pois, assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém? Amém. Queridos, a igreja cristã cantava muito, principalmente por conta da sua origem judaica. Nós temos os Salmos de Davi, que eram peças de louvor e adoração a Deus, mas também eram orações cantadas. Tanto o Evangelho de Lucas, lá no seu final, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
quanto também o apóstolo Paulo aqui fazem referências ao louvor na igreja. Uma das marcas da igreja primitiva é que eles estavam todos os dias no templo, pegaram até carona no templo judeu, louvando a Deus. Está lá em Atos capítulo 2. Entretanto, houve uma época em que as igrejas deixaram de cantar o canto congregacional. Ali por volta do quarto século, final do quarto século, 380 aproximadamente depois de Cristo, no concílio de Laodiceia. Laodiceia ficava a 10 quilômetros da cidade de Éfeso, ali na atual Turquia. E ali foi decidido que não haveria mais o canto congregacional. E qual era a razão para aquela decisão? Que vigorou a Idade Média inteira e só foi deixar de existir lá depois da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero compôs. Qual foi mesmo o hino que ele compôs, irmãos? Castelo forte é o nosso Deus. Completem. Amém. Aí depois as coisas começaram a mudar. Estou falando de 1517, com a Reforma Protestante. E as igrejas batistas? Irmãos, mais de 150, pouco mais de 150 anos depois da Reforma Protestante, as igrejas batistas não cantavam hinos. Em 1673, um pastor batista chamado Benjamin Kidd, na Inglaterra, portanto, começou a ter umas ideias meio doidona. Ele disse assim: rapaz, eu acho que eu vou botar hino aqui nessa igreja. E aí ele conversava com o outro, disse: pastor, não faz isso não é certo não. A música, ela atrai sensualidades, a voz, como ela é colocada, esse negócio de instrumento, nem pensar. Atrai. E o povo de Deus é santo, mesmo que seja para cantar para Deus. Essa foi a razão pela qual o concílio de Laodiceia barrou música nas igrejas, só com uma exceção naquela época. Se fosse lá os líderes do culto cantando, não tinha problema não. Mas a congregação não. E os batistas, nem pastor, nem ministro de música, nada disso, né? Muito menos a congregação. E aí, meus irmãos, que situação, né? Você vê o que é a cultura, o costume. E naquela época se brigava para não cantar música nas igrejas batistas. Hoje a gente briga por conta qual é o tipo de música que a gente tem que cantar. Tem igreja ainda que tem questão de instrumentos, negócio de se usa bateria, se não usa bateria. A maior parte das igrejas está mais atualizada. Mas eu me lembro, na minha adolescência, ali, aos 12, 13 anos de idade, tinha pastor que dizia que o violão é um instrumento do diabo. E esses negócios, inclusive, de bateria, afoxé, agogô, esses instrumentos afro-brasileiros não são instrumentos de Deus, são instrumentos do diabo. Então, eu disse assim: pastor, não. Ele disse que o pastor chegou para mim, um pastor visitante lá na igreja onde eu era membro. O meu pastor tinha falecido, tinha morrido. Ele permitia o uso de... Só não permitia bateria, mas permitia violão, harmônio e acordeon. E até guitarra também ele permitia. Mas chegou um pastor lá que só permitia harmônio. Ele foi só pregar uma vez lá, ele não era pastor dessa igreja. Aí ele chegou e disse que, quando eu estava tocando meu violão lá atrás, no fundo da igreja, ele disse: o violão é um instrumento do diabo. Ele disse: não, isso é meu. Não existe música do diabo nem música de Deus, existe a música. Agora, como você utiliza essa música é outra história. Ok? E o Benjamin Kidd,
Começou, sabe como? Com as crianças. Viu, Joana? Com as crianças da igreja. E arrumou, senhora, confusão. Muita gente saiu da igreja, revoltado pelo mundanismo que está entrando nas igrejas, e ele lá ensinando as crianças a cantarem. E sabe qual foi o texto que ele usou como base da música para as crianças? Marcos, capítulo 14, 26. Texto que eu vou pregar hoje à noite, que é sobre a última ceia, que diz que Jesus e os seus discípulos cantaram uma música no final da ceia. E depois foram para o Getsemane. Qual foi a música que Jesus cantou? Mas ali no texto não diz. Embora o fato de ser Páscoa, existia sim na tradição judaica músicas para isto, e hoje à noite eu vou dizer que músicas eram essas. Nós vamos cantar a música que Jesus cantou. Como era a voz de Jesus? Ele era tenor, era baixo, barítono? Não sabemos, mas foi ele quem puxou o hino ali na última ceia. Assim, meus queridos, nós temos esta história da música em nossas igrejas, e o Benjamin Kitt, esse pastor querido, levou 20 anos, desde o dia que ele teve aquele lampejo, até o momento que sua igreja aceitou cantar músicas, hinos. 20 anos. E aí nós, aqui, herdeiros dessa tradição, até hoje, louvamos ao Senhor. Uma outra menção também que eu queria fazer é da musicoterapia. Porque é bem verdade que você, que está aqui sentado, pode se comover com um tipo de canção, mas com outros não. Por que isso? É por causa da letra? Pode ser. Pode ser. É por causa da melodia? Também pode ser. É por causa do ritmo da música? Pode ser. Mas é certo que músicas as quais alguns podem se comover, se emocionar às vezes, as mesmas músicas que você pode se comover, pode ser que o irmão que está aqui desse lado não se comova tanto. Porque a música, ela tem uma relação direta com o ser da pessoa. Primeiro, vamos falar um pouco sobre letra e ritmo. Você tem a parte letra, a parte racional do pensamento, da composição da ideia, perfeito? A letra é muito importante. Depois vou comentar algo da letra de um cântico que a gente cantou hoje aqui, tá? Você tem o ritmo da música, que tem a ver com os batimentos cardíacos, o ritmo do seu corpo, a aceleração, muito ou pouca aceleração, tudo isso tem a ver com o corpo, o ritmo. Por isso é que, muitas vezes, tem gente que, quando tem um hino assim, bem animado, aí fica assim, né? Bem comportado. Aí você vê os adolescentes, eles ficam pulando. Não é verdade? Porque mexe com nossa estrutura física, assim como mexe com a nossa estrutura mental. A ideia da letra, a ideia que está ali sendo anunciada quando você vibra com aquilo. E tem um outro aspecto também, que é a questão emocional do ser humano, que a música carrega onde? Na melodia. É a melodia. Isso pode falar o seu coração, assim como falar o meu, talvez não fale ao de outro, que talvez goste mais de...
Brilha Jesus. É ou não é? Mas para mim fala das duas formas. Eu amo isso. E você tem um outro quesito que é a harmonia. É quando você tem união de ritmo, de letra e de melodia. Ou seja, você tem a parte lógica, racional do ser humano, você tem a parte melódica, que é a parte afetiva, emocional, e você tem a parte do físico, do corpo, que é a parte do ritmo, das batidas do seu coração. Isto é musicoterapia. E a música é, de fato, um meio incrível de trazer paz ao nosso coração. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, muitas vezes eu estou em casa aperreado, eu ligo lá a vitrola, isso foi mal agora, irmãos? Ligo lá o meu box lá, né, o meu Alexa, seja lá quem for, o meu celular, e eu começo a ouvir e começo a louvar, feito Paulo e Silas, meia-noite, na prisão em Filipos, louvando, adorando a Deus e quebrando as correntes. E como nós precisamos quebrar correntes da alma. E aqui o texto de Efésios 5, 15 a 20, já vou terminar, viu, queridos? Nós temos esta linda passagem de Paulo, o capítulo 5 de Efésios. Ele, tanto o 4 quanto o 5, até o verso 20, Paulo fala sobre a nova vida do ser em Cristo e de como nós devemos viver, andando nele. E ele chega aqui, nessa sessão que fala sobre as manifestações de adoração e louvor na comunidade, preparando as pessoas, no verso 15, sobre o cuidado de como nós devemos viver. Ou seja, Paulo aqui ele apela para uma certa, como é que a gente chamaria? Sensatez. Né? Pensar um pouco mais sobre aquilo que fazemos em nossa vida, porque tudo isso vai ter a ver com o louvor que nós prestamos a Deus, que nós trazemos para Deus. Ele pede para que a gente não viva como tolo, mas como sábio. Essa palavra tolo aí tem muito a ver com a palavra insensatez do verso 17. O tolo é aquele que não leva muito as coisas a sério, o que passa... Quando eu falo levar a sério, tem coisas que a gente precisa levar a sério, tá bom, irmãos? Tem que tomar muito cuidado com isso, e tem outras coisas, pelo amor de Deus, que a gente tem que descontar. Mas o tolo, geralmente, ele é assim, seu comportamento como todo. Ele não leva a seriedade das coisas para a maneira como ele faz na sua vida. Ele não leva, por exemplo, em conta a sabedoria de Deus. Ele é o tempo todo com xistes, com brincadeiras que não fazem nenhum sentido quando a coisa é séria. Ele não está muito preocupado com a seriedade das coisas e vive se embriagando com a sua própria tolice. Ao contrário, nós temos que tomar cuidado porque temos um tempo para viver e temos que aproveitar bem esse tempo. Tem um momento de lazer, evidentemente, de brincadeiras, né? Mas tem um momento de levar as coisas a sério, porque os dias são maus. Os dias são maus não é só na medida em que o mundo, muitas vezes, nos oferece o padrão satânico de vida, mas também porque os dias são maus, naquela versão lá de Eclesiastes, de que eles passam muito rapidamente. E nós podemos depois olhar para trás e dizer assim: meu Deus do céu, quanta coisa eu deixei de fazer de importante na vida. Os dias se tornaram maus para essas pessoas. E também a busca da vontade de Deus. Verso 17. Nós precisamos compreender com sensatez qual é a vontade do Senhor. E isso aqui implica numa busca, não é? Nós não precisamos, não devemos ficar esperando aqui que simplesmente que a vontade de Deus venha como um relâmpago na nossa cabeça, mas nós precisamos buscá-la. Já dizia Paulo, escrevendo Romanos capítulo 12, verso 1. O que é que ele dizia? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é algo a ser pesquisada, é algo a ser buscada, é algo a ser desejada por nós. A nossa vida consiste nisso, em saber, Senhor, eu estou realmente fazendo a Tua vontade? Eu estou no centro da Tua vontade? Isto é o oposto da insensatez, da tolice. E é justamente por esse cristão que também procura não se exceder na tolice, ele também procura não se exceder nos seus costumes pessoais. Ele aqui dá um recorte apenas de algo que acontecia na igreja primitiva, como acontecia em Corinto, por exemplo. Não vos embriagueis com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Veja, Paulo não proíbe o vinho. Inclusive, ele recomendou vinho para Timóteo. Ele falava do vinho na igreja de Corinto, que era o vinho utilizado na ceia do Senhor, na chamada refeição do amor, refeição comunitária. E ele se queixou daqueles irmãos que eles não estavam fazendo a ceia corretamente, inclusive estavam fazendo para a sua própria perdição, que era justamente sem esperar os outros para fazer a refeição comunitária entre eles, e começavam a beber o vinho e chegavam até mesmo a se embriagar. Já pensou, irmãos? É até bom mesmo que o nosso cálicezinho aqui seja só de suco de uva, né, meu irmão? É ou não é? Queridos, o oposto da embriaguez, ou seja, dessa excitação, desse fogo que dá na pessoa que está começando a ficar diferente, depois de ter bebido umas 2 ou 3 taças, é que ele contrapõe isso como oposto ao Espírito Santo. É Ele quem nos dá o entusiasmo. É Ele quem nos dá a alegria. É Ele quem nos dá, de fato, esse poder para que essa alegria não seja a alegria do mundo, mas que seja a alegria do Senhor. Ou, como disse lá a Bíblia, alegrai-vos no Senhor. Paulo aos Filipenses 4. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Assim, o crente com o Espírito Santo dentro da sua vida pode sim louvar ao Senhor. Porque ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, se não for pelo Espírito. Já está escrito lá em João, primeira epístola de João. Queridos, olha, veja só, como devemos louvar a Deus? Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são isso? O que são essas coisas? E aqui eu tenho saudades do meu querido pastor, Fred Spen. Cássia está até ali, hoje nos visitando, né? Seminário. Lembra muito bem do pastor Fred Spen, meu professor de culto cristão no seminário. Numa daquelas manhãs de 1984, segundo ano meu do seminário, o pastor Fred trouxe o livro O Culto Cristão, um livro maravilhoso da AST, nem sei se ainda a AST publica livros, a Associação dos Seminários Teológicos. E nós aprendemos ali, à luz da palavra de Deus, o que eram essas coisas. Eu ainda me lembro. Ele diz, falando entre vós. Então, veja, quando ele diz falando, é também uma variação de cantando. Ou seja, entre nós não apenas cantamos, mas quando estamos aqui conversando, nós podemos também louvar a Deus através de nossas conversas. E ele diz em salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são salmos? Então, faz de conta que você está lá do lado de Paulo, não é? Efésios, né? Lá, cerca de 58 anos depois de Cristo. O que era salmos? Está muito claro. Os salmos de Davi. Beleza? Qual era a Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento escrito ainda. O primeiro evangelho foi escrito depois da carta de Paulo, das cartas de Paulo, que é o evangelho de Marcos, 60 depois de Cristo. Ou seja, a maior parte das cartas de Paulo foi escrita antes dos evangelhos.
E nós temos, portanto, os salmos como sendo peças bíblicas, peças textuais. Então, quando você canta, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já aí virou os olhinhos ali. Em pastos bem verdejantes, Ele me faz repousar. Jairo Trench Gonçalves, Grupo Elo, 1981. Salmos. Mas salmos são peças bíblicas. Isso quer dizer que hoje na comunidade do Novo Testamento, se você pega um texto bíblico e transforma ele numa música, mesmo sendo do Novo Testamento, ele é como se fosse um salmo, porque é peça bíblica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão apresentadas. Aleluia, aleluia. Vencedores por Cristo. 1978, 79, por ali. Tem um hino hoje que eu não conhecia aqui, que Marcelo cantou, talvez a igreja não cantou, talvez não conhecesse esse hino. E ele tinha umas coisas meio doidas assim, né? Como foi que Deus estava com ciúme, não foi? Não tem uma parte lá que diz que Deus estava com ciúme? Hã? Deus tem ciúme de mim, o seu amor é como furacão. Aí tem outra. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Pode passar. Passa mais um pouco. Passa mais um pouco. Passa mais um pouco. Passa. Tem uma parte que tem eles colocam valores parecendo que estão tendo vida. Seu olhar de graça nos atrai. A sua graça é como um oceano, estamos afogando. Esse é bom, vai adiante. Aqui, ó, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Isso é bíblico. Veja aí, Salmos 85, 10 a 12. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará as suas bênçãos, nossa terra produzirá uma farta colheita. E esse Deus ciumento? Eu nunca vi isso na Bíblia, não. Vocês já viram? Alguém já viu o negócio de Deus ciumento na Bíblia? Êxodo capítulo 20, depois dele dizer ali os dois mandamentos, primeiros mandamentos: não haverá outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou Deus o quê? Zeloso. Pastor, zeloso é uma coisa, ciumento é outra. Vai para o hebraico. Ani Elcané, eu sou Deus ciumento. Eu quero exclusividade. Eu não quero dividir o teu amor com nenhum dos teus ídolos do coração. Eu quero você inteiro para mim. Não é assim que a gente faz com a nossa esposa? É assim, mulher, que você faz com o seu marido? Porque Deus é Deus zeloso. Ciúme não enquanto doentio,
mas enquanto zelo pelo outro. Então, cabe sim falar de um Deus ciumento, mas não no sentido da palavra ciúme como nós a temos hoje, daquele ciúme doentio. É o Deus zeloso. Assim, esse cântico aqui poderia até ser enquadrado parte como um salmo e mais parte também como os cânticos espirituais, que são uma outra categoria. Cânticos espirituais são cânticos baseados em experiências nossas, as experiências de fé, as experiências da vida que Deus lhe dá e que você vai aprendendo a conhecer a Deus e o seu amor. Vamos dar um exemplo de cânticos espirituais? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Lembra desse cântico? E tem uma parte que ele diz assim: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre vou. Esse hino foi ensinado aos jovens batistas brasileiros no congresso Geração? Esqueci o nome do congresso dos jovens batistas brasileiros antigamente. Em Curitiba, no ano de 1979. O jovem que compôs esse hino estava com câncer, muito doente. Quando ele disse que essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Quando ele disse, não olho as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Eu não me guio por vista, alegre vou, porque a minha alegria não é a alegria do mundo. Isso é um cântico espiritual. Tem hinos do nosso cantor cristão, que são chamados de hinos, mas são cânticos espirituais. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Este hino é um cântico espiritual composto por um homem que perdeu sua família no naufrágio de navio, na obra missionária. Era um missionário. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Cânticos espirituais são cânticos que refletem a experiência diária do cristão. E o que mais nós fazemos nessa igreja é cantar cânticos espirituais. Por fim, hinos. Já viu que a definição de hino aqui que nós temos, né? Hino do cantor cristão. Nem todo hino do cantor cristão é tecnicamente um hino. Hinos são peças de adoração a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, se não me engano, verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é um hino. Tanto que o título que está lá em cima é hino de adoração. Hinos são peças de adoração. O nosso cantor cristão está cheio dessas peças de adoração. E nós cantamos também aqui muitos hinos de adoração chamados de corinhos, mas são hinos. Porque hino é peça de adoração. Foi peça de adoração? Chama de hino. Tecnicamente falando. Queridos, não importa salmos, hinos e cânticos espirituais, isso tem que estar de acordo com a nossa vida, no centro da vontade de Deus, buscando saber qual é a perfeita vontade de Deus. E hoje à noite eu quero falar para vocês, qual foi de fato a música que Jesus cantou?
A gente já cantou ela aqui hoje. Sem saber, né? Pelo menos parte da música que Jesus cantou, a gente já cantou. E a gente pode cantar de novo à noite. Tá bom? Queridos, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.